Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest Holder. Uma das formas de guiar os conteúdos dos vídeos são as perguntas dos inscritos. Sejam elas feitas aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram. Então, se você tem alguma sugestão de tema, de algum assunto específico, deixa aqui nos comentários que será usado como base para os próximos vídeos. Então, aproveitando isso, eu peguei uma pergunta que me deixaram lá no Instagram. O Bruno, ele me deixou a seguinte pergunta: tenho uma dúvida, por onde iniciar e o que analisar em um fundo imobiliário? E o que devo levar em conta ao escolher um FII? Muito obrigado, continue com as suas dicas. Bruno, muito obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente e vamos pegar ela como gancho para o assunto de hoje. Então, vamos verificar aqui nesse vídeo o que temos que olhar, o que temos que enxergar em um fundo imobiliário para colocar em carteira. Então, vamos seguir alguns passos básicos para poder fazer esse breve estudo e essa análise inicial. E aproveitando, no final eu vou passar 5 fundos imobiliários que eu entendo que são promissores, cada um deles em seus setores. Então não perca o vídeo. Vamos embora! Inicialmente, é muito importante dizer que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Então, bora pro vídeo. Qual é o objetivo do nosso conteúdo de hoje? É fazer uma demonstração do que temos que olhar em um fundo imobiliário. Qual a análise inicial que temos que fazer nesse ativo? O investidor, quando ele começa a colocar os seus recursos em renda variável, seja comprando um fundo imobiliário, seja comprando uma ação, ele acaba olhando somente para a rentabilidade. Então, a análise inicial que é feita é olhar para o dividend yield, qual que é a rentabilidade daquele ativo. Mas será que somente olhar esse indicador nós realmente estaremos colocando bons ativos na nossa carteira? Então, vamos ver aqui passo a passo. Eu vou passar 5 passos iniciais que temos que olhar para um fundo imobiliário. Fazer essa análise inicial para que possamos escolher ativos para carregar no longo prazo. Nós, como investidores de longo prazo, possamos praticar o buy and hold, comprar aquele ativo, permanecer e que ele possa, por muitos anos, trazer renda, trazer rendimentos e que possamos assim ter uma renda passiva direta desses ativos. Então eu vou demonstrar esses 5 passos iniciais. E se você quer se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui no link da descrição, você vai poder baixar um e-book gratuito, o e-book da Levante, que fala de fundos imobiliários, o que temos que analisar em um fundo imobiliário, então aspectos básicos. Então lá você pode se aprofundar no assunto. Então acessa aqui no link e baixa o seu relatório gratuito. Vamos em frente. Pessoal, eu vou falar aqui também, logo de início, onde vamos buscar as informações para fazer essa análise. Isso é muito simples, nós temos que buscar os relatórios gerenciais dos fundos. Então, todo fundo imobiliário, a sua gestora, ela emite um relatório ao mercado. Então, temos que acessar esse relatório e pegar esses dados que podem servir aí para fazer análise, para colocar em carteira e para acompanhar o desempenho do fundo. E onde a gente consegue esse relatório? Então, você pode entrar direto no site do fundo ou você pode usar ferramentas de busca. Temos basicamente vários sites que podem fazer essa busca, mas eu vou passar 2 aqui que eu uso, que é o statusinvestes.com.br e o Funds Explorer, que são 2 sites que eu uso como base de consulta. E se você entrar lá, colocar o código do fundo imobiliário, você vai rolar a tela para baixo e lá no final você vai ter a opção de abrir o relatório gerencial. Então você vai clicar em abrir, vai baixar esse relatório no seu computador, geralmente ele vem em PDF, e você vai olhar esse relatório. Então você vai conhecer o seu fundo imobiliário, tudo bem? E agora a gente vai ver esses 5 passos para fazer um estudo para escolher os ativos da sua carteira. O primeiro passo ao se olhar para um fundo imobiliário, o que eu gosto de analisar inicialmente é quanto à gestora do fundo. Quem é o gestor, quem administra aquele fundo imobiliário. Quem administra o fundo imobiliário é o que vai determinar a rentabilidade daquele patrimônio.
é quem vai determinar a viabilidade dos investimentos. Então, quando compramos uma cota, aquele patrimônio que vai estar lá, que a gente vai estar vinculado àquele patrimônio, é quanto vai rentabilizar, é quem vai administrar os contratos de aluguéis, é quem vai determinar quais imóveis comprar, quais imóveis vender. Então é quem vai gerar a renda, que vai rentabilizar o nosso capital investido. Então olhe para os fundos imobiliários, verifique quem é o gestor, busque gestores que já têm conhecimento no mercado, que já têm um know-how, já têm um nome no mercado. Por exemplo, a XP, Kinea, BTG Pactual são exemplos de boas administradoras. Então, busque vincular os seus investimentos a quem já tem uma experiência no mercado e não aventureiros. O segundo ponto que eu analiso é quanto à diversificação e localização. Como assim? Então eu busco fundos imobiliários que têm diversos patrimônios, que têm diversos imóveis. Então evite ao máximo investir em um fundo imobiliário que tenha apenas um imóvel. Imagina que você vai investir num fundo imobiliário que ele tenha apenas um imóvel e está alocado aquele imóvel. Aquele imóvel, se aquele inquilino vier a sair desse imóvel, ocorrer uma vacância de 100%, o que vai acontecer? Vai despencar o valor da sua cota. Então você vai perder patrimônio. Então busque fundos imobiliários com patrimônios acima de 1 bilhão. Patrimônios elevados e que tenham diversos imóveis. Eu vou pegar aqui como exemplo o HGLG. O HGLG ele tem 12 imóveis, tá? Então são imóveis aqui, por exemplo, ele tem aqui lojas americanas em Uberlândia, Master Office, ele tem Brascabos em Rio Claro, em Guarulhos, e eu vou colocar também aqui a localização desses imóveis, tá? Concentra-se aqui a maioria em São Paulo, mas tem em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, temos um imóvel. Então esse fundo imobiliário ele é diversificado em vários imóveis e em localização. Então qual que é a vantagem de você investir em um fundo imobiliário que tem diversos imóveis? Então são diversos inquilinos. E se porventura um desses inquilinos venha a sair do imóvel, né, não vai ter uma incidência tão direta, então não vai prejudicar tanto assim esse fundo imobiliário. Tá? Ele vai conseguir se manter. E a diversificação de localização é algo que traz, que não fica dependendo só de uma região. Algo aconteça, né, de uma norma, uma lei naquela região que venha restringir alguma coisa, pode prejudicar diretamente. Esse fator regional pode prejudicar diretamente o fundo imobiliário. Então busque fundos imobiliários que eles sejam diversificados em si. Assim você protege o seu patrimônio. Esse é o segundo aspecto. Já o terceiro aspecto, vamos analisar a rentabilidade do fundo imobiliário e também o seu dividend yield. Então, a gente vai conseguir essas informações nos próprios relatórios gerenciais do fundo. Então, por exemplo aqui, o HGLG que eu estou usando como exemplo. Nesse gráfico aqui, eu tenho aqui a demonstração dos rendimentos do fundo, essa linha em azul escuro, é quanto esse tem de rendimento HGLG, e está comparando aqui com o CDI, que é o benchmark. Ele está bem acima do índice de referência. Então é um indicador que é um fundo imobiliário que ele tem um histórico de rendimento acima do índice de referência, acima do CDI. Então é um bom investimento, se demonstra ao longo do tempo ser um bom investimento. E a linha azul claro aqui no gráfico demonstra os rendimentos por todo o período. Além da rentabilidade do valor da cota que se valorizou, também tem o rendimento do fundo. Então é a demonstração que um fundo imobiliário que ele tem uma rentabilidade boa e ele também traz rendimentos constantes. Então é algo onde a gente pode vincular os nossos investimentos. Então é uma forma de a gente olhar também. Então a gente vai olhar a rentabilidade? Vai, mas é um dos aspectos a serem analisados, tudo bem? E não é só buscar um dividend yield elevado. Nós temos que verificar se esse dividend yield ele se manteve ao longo do tempo. Não adianta eu ficar buscando só os últimos 12 meses.
eu tenho que fazer uma análise maior. Busque 2, 3, 4 anos de históricos desse fundo, para saber se por todo o período, se a administração realmente entregou rendimentos aos seus cotistas. Então, quando você se tornar cotista desse fundo, você vai acompanhar esse rendimento. Então, é algo a ser olhado também. Um outro aspecto que é muito interessante nós olharmos no fundo imobiliário é quanto ao seu valor patrimonial. Então, quando a gente compra uma cota, vai ter o valor de mercado. Como que está esse valor de mercado em referência, com relação ao que realmente vale esse fundo? Então, temos que analisar o valor patrimonial da cota, tá? Então, isso vem lá no site de busca. Você entrou lá no site de busca, no status.com.br, lá Status Invest. Você olhou, você vai colocar o código, você vai buscar esse fundo. Nesse fundo imobiliário, você vai olhar valor patrimonial da cota e você vai ver o valor de mercado. Então, tente buscar nada muito acima do valor patrimonial da cota. Então, o preço que você vai pagar nele, não pague muito acima. Tente ser próximo do que realmente ele está valendo. Senão você vai estar pagando muito caro por um fundo imobiliário, tá? Então, essa é uma análise que sempre você vai ter que estar olhando para fazer essa referência e buscar colocar seus investimentos e não estar pagando tão caro assim por um fundo imobiliário. Faço aqui uma observação. Para você que faz o investimento buy hold, aportes regulares, é claro que isso aí se diminui. Se você faz aportes regulares, está adquirindo cotas, claro que isso aí fica em um segundo plano. Mas aquele investidor que vai entrar com um capital mais alto, ou vai entrar de uma vez, ele tem que buscar fazer essa análise pormenorizada. Ele tem que olhar bem esse indicador para não entrar num fundo imobiliário que esteja muito caro. Então faça sim essa análise, tá? E por fim, algo muito importante. Nós temos que acessar o relatório gerencial do fundo e verificar quem são os inquilinos desse fundo, quem são as empresas que estão pagando os aluguéis para esse fundo imobiliário. Então, por exemplo, aqui o HGLG. O HGLG, ele tem os seus rendimentos que vêm desses aluguéis, né, dos seus galpões logísticos que ele aluga. Então, aqui estão alguns dos inquilinos das empresas que pagam o HGLG. A Volkswagen, Lojas Americana, né? Kremer, Master Office, Tetra Pak, Gerdau, FedEx, tá? Então essas são as empresas que estão vinculadas ao HGLG. E o que nós temos que buscar, o que nós temos que olhar para olhar para os inquilinos? Busque fundos imobiliários que tenham empresas sólidas como clientes. Então, aquelas empresas, elas pagam os aluguéis para o fundo. Então, nós temos que ter empresas que estejam sólidas, que não sejam muito endividadas, empresas que tenham aí a capacidade de se manter pagando o fundo imobiliário por bastante tempo. Então, busque fundos imobiliários que tenham empresas conhecidas, empresas grandes que tenham capacidade de se manter. Além disso, busque fundos imobiliários com contratos maiores, com contratos aí de 10, 15 anos. Por quê? Durante todo esse período o contrato estará vigente. Então toda a renovação de contrato é um período delicado para o fundo imobiliário. Imagina que você tem um cliente importante, uma empresa importante que vai renovar um contrato. Então pode ser que aquele contrato venha a não ser renovado. Então o fundo imobiliário ele vai sofrer e vai ter uma queda no valor da cota. Então prestem atenção nos contratos. Isso tudo está lá no relatório gerencial. Acessa, você vai verificar quanto que tá, quais são os clientes desse fundo imobiliário e assim você vai estar vinculando, vai ter aí um fundo imobiliário consistente para se carregar para o longo prazo. Pessoal, se vocês estão gostando aqui do vídeo, deixa o seu like, tá? Ajuda aqui o canal. Também tá chegando aqui agora, se inscreva, toda semana temos conteúdos novos falando sobre investimento. Pessoal, agora eu vou passar para vocês, levando em consideração esses passos, essa análise inicial que temos que fazer nos fundos, eu vou te passar quais são os fundos imobiliários que eu Alexandre, considero como promissores. Então eu peguei 5 fundos imobiliários, um de cada segmento, fundo de papel, fundo de shopping, lajes corporativas, fundos logísticos,
E eu fiz aqui, eu vou trazer para vocês os fundos que eu considero, que eu, Alexandre, considero como promissores. Agora, rapidamente, vamos conhecer quais são os fundos. O primeiro deles é o XPLG 11, preço R$ 130. Segmento logístico, um segmento que cresce bastante diante da expansão do e-commerce. A gestora é a XP, o seu dividend yield está em 5,54% e o seu preço sobre valor patrimonial está em 1,19%. Quer dizer o seguinte, que ele está sendo negociado quase 20% acima do seu valor patrimonial. Quantidade de imóveis. O XPLG ele tem 6 imóveis em 3 estados, sendo que a maioria deles está no estado de São Paulo. E os seus contratos, 62% é atípico. Contrato atípico são aqueles contratos maiores, de maior duração. O segundo fundo imobiliário, VILG 11. Seu preço atual está em R$ 126,97. Ele também é do setor logístico. A sua gestora é a 20 e o seu dividend yield está atualmente em 5,92%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,13%. Quer dizer o seguinte, está 13% acima do seu valor patrimonial. Ele está sendo negociado 13% acima. Quantidade de imóveis. Ele tem 9 imóveis situados em 4 estados e a sua maioria está no estado de Minas Gerais. 39% dos seus contratos é atípico, tá? Ou seja, aqueles contratos mais longos. O terceiro fundo imobiliário é o HGRE 11, preço atual R$ 152. O segmento de laje corporativa é o fundo imobiliário que ele aluga escritórios para empresas, tá? Então esses edifícios ficam situados em áreas nobres, principalmente em São Paulo, que são alugados para escritórios. A sua gestora é a Credit Suisse e o seu dividend yield atual está em 5,55%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,93%, ou seja, está sendo negociado abaixo do que realmente ele tem de patrimônio. Quantidade de imóveis, são 22 imóveis situados em 4 estados e a sua maioria em São Paulo. 33% dos seus contratos são atípicos, ou seja, são aqueles contratos de maior duração. O quarto fundo imobiliário é o VISC 11, preço aproximado R$ 111. É do segmento de shopping center, o segmento que apanhou bastante recentemente diante do lockdown. Houve o fechamento das lojas, fechamento do shopping center, que na sua maioria agora já foram reabertos. Isso consta lá no relatório gerencial do VISC 11, onde consta aí que os shoppings já reabriram. Agora a gente espera essa retomada desse setor. A gestora é a 20 e o seu dividend yield atual é 4,95%, sendo que o preço sobre valor patrimonial está em 0,92%. Também está sendo negociado, o preço atual do VISC 11 está mais baixo do que ele tem de patrimônio, tá? Então, isso que a gente tem que considerar. Outro fator, a quantidade de imóveis. São 13 shopping centers situados em 9 estados. Por fim, o último fundo imobiliário que eu considero promissor é o MXRF 11. Ele é um fundo de papel, o seu preço aproximado está em R$ 10,54 e a sua gestora é a XP. Seu dividend yield atual está em 9,4%. Vejam a diferença do dividend yield desse fundo imobiliário com relação aos demais. É claro, vai dar um pouco menos que isso na média, mas ainda assim é um dividend yield muito elevado, considerando ainda a nossa taxa Selic em 2%. Seu preço sobre valor patrimonial está em 1,04%, tá? Então ele está sendo negociado muito próximo ao que ele tem de patrimônio. Pessoal, esses foram os fundos imobiliários que eu considero promissores, cada um em um segmento diferente, trazendo assim também diversificação por uma carteira. Então, esses são os fundos imobiliários que eu considero promissores. Pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter colaborado de alguma maneira e vou ficando por aqui. Muito obrigado, não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até mais, valeu!